Bom dia! Hoje aqui no Gil Rodrigues News iremos falar de um tema muito importante que aconteceu no passado, porém até os dias atuais podem se ver as consequências. A colônia brasileira. O Brasil colônia foi um período que se estende entre os anos de 1530 a 1822. Esse fato histórico foi iniciado com a primeira expedição realizada por Martim Afonso de Souza, no litoral brasileiro. No período pré-colonial, a economia baseava-se na exploração do pau-brasil. Essa atividade consistia na extração da tinta da madeira para a pintura de tecidos. Portanto, essa era a atividade econômica da época. Para cortar a madeira, os portugueses davam aos índios objetos como quinquilharias, metais e espelhos, colares, entre outros. Na história, chama-se essa troca de escambo. O ciclo do pau-brasil aconteceu no decorrer da fase pré-colonial do Brasil, entre os anos de 1500 e 1530, na mesma época em que houve o descobrimento do Brasil. A madeira do pau-brasil foi a primeira matéria-prima a ser explorada pelos portugueses durante o período de colonização do país. Você não concorda, Carol? Bom dia, Emily. Bom dia a todos. Bom, após o fracasso das capitanias hereditárias, a colônia passou por uma reforma administrativa e foi instituído o governo geral, representado por uma medida político-administrativa adotada pela coroa portuguesa, rei Dom João III, em 1548, a fim de centralizar, administrar, restabelecer o poder e reforçar a colonização no período do Brasil colônia. O primeiro governador foi Tomé de Souza, de 1549 a 1553, que recebeu do governo português um conjunto de leis a serem publicadas na colônia. Essas determinavam as funções administrativas, judiciais, militares e tributárias do governo geral. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, de 1553 a 1558, e o terceiro foi Mendes Sá, 1558 a 1572. Nesse período, nós tivemos o grande ciclo da cana-de-açúcar. Mas como? Em 1530, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas para a Ilha da Madeira, na expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. 2 anos mais tarde, Martim Afonso afundou a vila de São Vicente e instalou o primeiro engenho, o engenho do governador, e com isso iniciou o ciclo da cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar foi realizado na área da Zona da Mata, que se estendeu numa faixa litorânea do Rio Grande do Norte até a Recôncavo baiana. Com o crescimento da produção açucareira, notadamente em Pernambuco e na Bahia, o Nordeste se tornou o centro dinâmico da vida social, política e econômica. A produção açucareira do Brasil alcançou o ápice durante as 3 primeiras décadas do século XVII. Mas o sucesso acabou, e a principal causa do fim do ciclo da cana-de-açúcar foi a concorrência, com os engenhos implantados nas Antilhas, da holandesa e da inglesa. Em 1580, Portugal passou para o domínio da Espanha, que se encontrava em guerra com os Países Baixos. Como represália, estes passaram a invadir regiões ocupadas nas Américas pelos espanhóis e escolheram Pernambuco por causa do açúcar. Em 1640, quando Portugal se viu livre do domínio espanhol e se concentrou em recuperar os territórios invadidos pelos holandeses, o que ocorreu em 1654, no entanto, a produção açucareira já tinha sido bastante prejudicada pelos combates e decaiu nas décadas seguintes. Assim, quando os portugueses recuperaram a região, o Brasil já não era importante no mercado mundial açucareiro. E a produção da cana-de-açúcar em colônias europeias, principalmente nas Antilhas, haviam superado a brasileira. Apesar dos esforços, os colônios não conseguiram retomar o mesmo ritmo de produção. Com isso, o ciclo da cana-de-açúcar terminou. Dentro do período colonial, nós tivemos grandes explorações, e dentre elas podemos falar sobre as entradas e bandeiras. As entradas e bandeiras foram expedições de desbravamento com finalidades estratégicas e econômicas realizadas pelo interior do Brasil entre os séculos XVII e XVIII. Com efeito, essas discussões garantiram a expansão e a conquista do território brasileiro. Essas expedições compartilhavam muitas características.
Mas em especial podemos citar a privação como alimentação precária, baseada na caça, pesca, mandiocas e algumas frutas. E também a duração delas eram bastante longas, podendo chegar a anos. As principais armas que os expedicionários usavam eram o arco e algumas armas de fogo, como o mosquete. As viagens eram extremamente penosas e resultavam na morte de vários integrantes do grupo, por falta de higiene, doenças e ataque de animais e índios. Mas o que foi as entradas e as bandeiras? Qual a diferença? As entradas foram as expedições oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, que, via regra, respeitava os limites do Tratado de Tordesilhas. E as bandeiras, elas foram responsáveis pela expansão do território brasileiro, imposto que não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, invadiam o território espanhol. E agora com vocês, o nosso correspondente, Gustavo Boni, que está em São Paulo, estado que teve início à colonização. Boa noite, Emily, a você e o pessoal aí de casa. Bom, estou aqui no estado de São Paulo, o primeiro estado a ser colonizado aqui no Brasil. E uma das histórias da colonização no Brasil, que é o tema do nosso Gil Rodrigues News de hoje, é o ciclo do ouro, que é a colonização, que fez parte da colonização. O ciclo do ouro foi a época em que a extração e exportação do ouro figurava-se como principal atividade econômica no período colonial, ou seja, uma das principais. Teve seu início no século XII, momento em que as exportações do açúcar nordestino caíam pela concorrência exercida pela produção açucareira de ingleses e holandeses no Caribe. A extração do ouro provocou muitas mudanças na ocupação do território, e assim houve um grande fluxo de pessoas que vieram de Portugal e do litoral nordestino para a região das Minas. Também ocorreu um incremento da escravização dos indígenas e de africanos. E também, a fim de garantir o controle da extração e envio do metal, a coroa portuguesa instituiu vários impostos e transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. E por fim, no ano de 1975 e 1970, Portugal atravessava dificuldades econômicas decorrentes da má administração e desastres naturais. Além disso, sofria a pressão da Inglaterra, a qual, ao se industrializar, buscava consolidar seu mercado consumidor, bem como sua hegemonia mundial. Assim, a descoberta de grandes quantias de ouro no Brasil tornavam-se um motivo de esperança de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses. Ou seja, o ouro causou muitas mudanças aqui no Brasil, principalmente no período colonial. Mais um dos nossos subtemas que estão incluídos no nosso tema do Gil Rodrigues de hoje, as revoltas coloniais, que foram muito importantes e decidiram o final do período de colonização no Brasil. Desde a segunda metade do século XVII, explodiram na colônia várias revoltas, geralmente provocadas por interesses econômicos contrariados. Em 1684, a revolta de Beckman, no Maranhão, voltou-se contra o monopólio exercido pela Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. Já no século XVIII, a Guerra dos Emboabas envolveu paulistas e forasteiros na zona das Minas. A Guerra dos Mascates opôs os comerciantes de Recife aos aristocráticos senhores de engenho de Olinda. E a revolta de Vila Rica, liderada por Felipe Santos em 1720, combateu a instituição das casas da fundação e a cobrança de novos impostos sobre a mineração do ouro. Os mais importantes movimentos revoltosos desse século foram a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, as quais possuíam, além de caráter econômico, uma clara conotação política. A Conjuração Mineira, ocorrida em 1789, também em Vila Rica, foi liderada por Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, que terminou preso e enforcado em 1792. Pretendia, entre outras coisas, a independência e proclamação de uma república. A Conjuração Baiana, também chamada de Revolução dos Alfaiates, devido à participação de grande número de elementos das camadas populares, como artesãos, soldados, negros e libertos, ocorrida em 1789, tinha ideias bastante avançadas para a época, ou seja, as ideias que inclusive a extinção da escravidão. Seus principais líderes foram executados. Mais tarde, estourou outro importante movimento de caráter republicano e separalista, conhecido como Revolução Pernambucana de 1887. E um dos subtemas que também está incluso no nosso tema do Gil Rodrigues News de hoje é a formação da sociedade colonial, que é um dos temas que está dentro do tema da colonização brasileira. Bom, a sociedade colonial brasileira se deu por ser constituída em um modelo patriarcal, ou seja, onde o homem não era somente o chefe da família, mas também o dono de exatamente tudo naquele período. O princípio de toda a fonte de subsistência da sociedade está ligada à agricultura e ao latifúndio, e incluído, repetindo mais uma vez, tudo estava no controle do homem naquela época. Bom,
Esse foi mais um Gil Rodrigues News de hoje. Bom, com você, Emily, no estúdio. Bom, e esse foi mais um Gil Rodrigues News. Até a próxima. Abraço.